E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Marcos e hoje eu tenho aqui um convidado muito especial. Ele é ator, diretor, produtor, dublê e também professor de artes cênicas. Galera, cada dia aqui eu trago um convidado especial e hoje a gente vai falar de vários assuntos interessantes, principalmente em assuntos de você que gosta da arte, você que é do mundo da arte, está precisando aí de algumas dicas do mercado de trabalho, também saber um pouco do mundo aí de dublês, né? Que a gente está vendo aí que é uma área muito extensa, o mercado de ação, é claro, que é uma área muito extensa e também muito competitiva atualmente, então a gente precisa de muitas dicas de grandes profissionais. Por isso eu trouxe o Bruno Breves. Seja bem-vindo aqui ao canal da LM Produções. Bruno, é um prazer muito grande te receber aqui, meu amigo. Obrigado. Eu falo assim que eu trago somente pessoas que são capacitadas e que podem contribuir pelo conhecimento do meu público. E você é uma delas. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, um grande artista que tem muita coisa a contribuir aqui para toda a nossa sociedade. E mineiro. Sou de Passos, ele é de Alfena, cidades próximas, né? Somos vizinhos e nem nos conhecíamos até ontem. É verdade, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço a todos de Minas Gerais, de todo o Brasil que está nos assistindo, em especial de Passos, Alfenas, e tamo junto. Bruno, vamos começar a falar de arte? Vamos falar aquilo que interessa? Vamos nessa. Seguinte, ator. Vamos começar a falar um pouco de atores, mercado de trabalho, que eu conheço muita gente que tem muitas dúvidas a respeito dessa questão. Bora. Muita gente forma numa escola de ator, seja ela conceituada com grande nome nacional ou não, mas para inserir no mercado parece que o caminho é igual para todo mundo, né? Mesmo se formando numa pequena, média e grande escola. Sim. Então eu queria saber de você, assim, como que foi o seu processo no começo da sua carreira? Quais foram os desafios que você enfrentou e que você ainda vê que é bem evidente hoje para as pessoas que estão se formando? Queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Olha, Lucas, você falou de uma coisa que para mim é muito interessante olhar para a linha do tempo e ver como que os meus passos me trouxeram até hoje aqui. Eu comecei, já tem mais de 10 anos nessa profissão e eu tinha um sonho. Quando eu encontrasse aquilo que eu gostasse, que eu queria, que eu tivesse assim, um amor muito grande, eu ia fazer aquilo pro resto da vida. E foi esse primeiro contato com o teatro, né? Quando eu tive pela primeira vez com o teatro, aquilo foi como se eu tivesse encontrado de fato aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida. E foi isso que eu fiz, e é isso que eu estou fazendo. Agora, esse processo, ele foi muito árduo, ele foi muito difícil. Ainda não é nada fácil. E ontem, por um acaso, eu encontrei dois rapazes num shopping que eu estava aqui no Rio de Janeiro, e eles falavam exatamente isso. Ele tem um filho, um dos rapazes tem um filho que estudou numa grande escola, que você acabou de falar, e ele falou assim: olha, a profissão é muito difícil. Eu falei: ela é difícil como qualquer uma. É uma profissão do ator, ela é uma profissão difícil, interessante como qualquer outra. Se você encara ela como uma dificuldade, você já se coloca uma trava. Ela consegue só quem tem aí um padrinho, consegue só quem tem uma cunha, que é aquela pessoa que te empurra, te coloca dentro do negócio, ou de repente você dá uma sorte em estar no lugar certo na hora certa. Para mim foi exatamente ao contrário. Eu venho de Minas, de Alfenas, como você falou, que é do lado da tua cidade, Perto. De onde tem lá o Celton Mello, no qual eu já trabalhei com ele. E outras personalidades, o Dalton Mello também, eu já trabalhei com os dois, e eu vim dessa cidade e tive muitas experiências assim de chegar numa metrópole, uma cidade grande como o Rio de Janeiro, e falar: e agora, para onde que eu começo? Então assim, eu tive essa experiência ontem, inclusive, de falar com esses dois caras que eu conheci por um acaso num café. Eu falei para ele: é uma profissão como qualquer outra. Se você já se coloca como uma dificuldade, você nunca vai conseguir dar os passos. E a minha experiência, ela teve várias camadas. Primeiro, de chegar nessa cidade. Segundo, é de conseguir engrenar. Mas até então eu passei muitas dificuldades. Por exemplo, eu saí da minha cidade com uma vontade de estudar teatro, de vivenciar essa experiência, porque eu já tinha passado por várias coisas lá. E aí, quando chegou um determinado momento, eu falei: bom,
não tem mais nada para mim aqui. Eu preciso dar um próximo passo. Algo a mais. Eu preciso de algo a mais. E aí eu decidi, juntei tudo que eu tinha, joguei tudo fora e pedi demissão do trabalho que eu fazia, trabalhava com venda de trator. Ganhava muito bem. Coragem, né? Primeiro foi coragem. E outra, não conhecia ninguém. Então, eu vim para o Rio de Janeiro na cara e na coragem. Aí quando eu cheguei aqui, eu tive uma experiência de muita tristeza, cara, porque foi a primeira vez que eu cheguei aqui, foi um camarada meu que trabalhava junto comigo que me trouxe. Ele era carioca, ele falou, pô, não vai para o Rio de Janeiro não. Eu falei, eu vou. Não é você nem ninguém que vai me tirar a ideia. Ninguém vai me barrar. Assim, eu precisaria ficar aqui 300 horas para poder falar toda essa história, mas resumindo, eu fui roubado a primeira vez aqui no Rio de Janeiro. Roubaram meu carro, levaram tudo que tinha dentro do meu carro. Caramba. A única coisa que sobreviveu foi minha carteira e o telefone que eu coloquei debaixo do assoalho do carro. Eu bati na linha vermelha, chegando no Rio de Janeiro, e aí foi uma loucura. Então você imagina essa tanto de loucura para alguém que nunca tinha estado numa cidade grande, chegar pela primeira vez aqui. E aí foi dando os passos. A primeira semana que eu vim para o Rio de Janeiro a primeira vez, aconteceu tudo isso, eu fiquei uma semana e fui embora. Aí eu fui para São Paulo, fiquei lá um ano na casa da minha irmã, estudando, trabalhando, por aí vai, e depois eu voltei para Minas de novo. Fiquei mais um ano em Minas, me reestruturando, avaliando o que eu tinha feito errado, o que eu queria de fato. Aí depois desse um ano, isso fazendo peças, fazendo uma porrada de coisa, depois desse um ano eu voltei para o Rio, e aí estou até hoje. Então assim, esse primeiro momento da minha carreira foi de muito trauma. Porque se fosse uma pessoa que às vezes não soubesse muito bem o que queria, ela tinha desistido, nunca mais tinha vindo para cá. Como vários amigos fizeram. Foi ali um teste, uma prova, é realmente Exato. Isso mesmo? E aí eu comecei, o primeiro contato que eu tive no Rio de Janeiro foi assim, eu queria conhecer a Globo, né? Acho que todo mundo quer. O sonho, né, dos atores. Todo mundo quer conhecer a Globo. E aí eu montei no meu carrinho e falei, onde que é a Globo? E fui. Bati lá na porta da Globo, hoje na portaria 2, é onde os funcionários entram. Existem portarias, para vocês entenderem. Sim. Portaria 1 é onde entra carga. Portaria 2, onde entram funcionários. Portaria 3 é onde entram os atores, diretores, os artistas. Portaria 4, figuração. E por aí vai, enfim, carga e carro e cenário, por aí vai. Eu bati na portaria 2, eu falei com segurança, eu falei assim, olha só, eu quero conhecer dentro. Um cara desse tamanho, 2 metros de altura, ele falou pra mim, esse cara, tá maluco? Aqui você só entra, ele foi desse jeito que ele falou pra mim, aqui você só entra se você for ou funcionário ou for artista, qual que você é? Eu falei, nenhum dos dois, então você não entra. Aí, Lucas, eu falei assim, mas que desaforo desse filho da puta. Que sacanagem, né? Ao invés de repente ele me dar uma orientação, eu matuto, inocente, aí acontece que eu falei, não, peraí, não quero saber, eu vou ficar aqui e conversar com alguém fora para ver como é que é. Aí eu fui na portaria 4. É da figuração. Da figuração. E aí na portaria 4 eu conheci alguns figurantes que me passaram mais ou menos a visão de como que funcionava. Então foi o primeiro contato que eu tive com o meio artístico aqui do Rio de Janeiro, da grande cidade do Rio de Janeiro, né? E ali eu comecei, manda uma foto para o produtor tal. Você vai mandar uma foto? Como é que é o material? Como é que é isso? Resumindo, eu conheci alguns figurantes, peguei o contato deles, eles me passaram como é que funcionava para você fazer figuração, eu mandei a foto, no outro dia eu já estava fazendo figuração. Então, assim, foi uma experiência muito louca, porque eu fui na Globo, essa foi a experiência que eu tive na Globo. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui, talvez. Se eu tivesse desistido quando eu bati o carro, quando eu fui roubado, quando o segurança falou, não, filho, tá maluco, pirando, vai embora. Se eu tivesse desistido aí, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, eu comecei a fazer figuração, foi um choque muito grande, porque você fazendo teatro é uma coisa. Você fazendo audiovisual é outra coisa. É uma realidade totalmente diferente. E eu fiquei fascinado com aquilo. Câmera, os atores fazem de novo e volta, faz e fala baixinho. E fala pausadamente. Precisa projetar.
Se errou, fala de novo. Então foi um universo, e aí você vê Glória Pires, você vê... Foi um primeiro momento, deslumbramento. O primeiro momento foi um deslumbramento. Aí passou, eu conheci uma galera, na figuração eu conheci uma galera que fazia um teatro muito forte, muito interessante, que foi uma ONG que se chama CAT, Centro de Artes do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. E esse lugar, essa ONG, era apadrinhada pelo Chico Buarque, patrocinado pela Petrobras. E tinha uma mulher lá, uma diretora, uma atriz, bailarina, que é a Juliana Medella, que ela me passou uma visão muito forte da profissão, do mercado. E aí quando eu descobri isso, Lucas, eu caí na real, o que é ser profissional dessa área. Porque, inclusive, na tua escola onde você estudou, no Hofmaier, eu conheci uma galera da ONG, eu comecei a fazer parte da oficina dessa ONG de teatro, e daqui a pouco eles fizeram uma oficina que ia dar numa peça. Então passamos o ano inteiro estudando nessa oficina, e no final a gente ia desenvolver, passamos o ano inteiro desenvolvendo essa peça, que ao final do ano a gente ia apresentar no Natália Timber, que ótimo. Ali do lado do Hofmaier, onde você estudou. Bom, num dia desse, a gente ia todo final de semana assistir uma peça. A Juliana Medella é uma grande profissional, está no mercado há mais de 20 anos. Ela me falou, vamos assistir uma peça por semana. Então ela conseguia os acessos, ela tinha esse acesso, e ela levava a gente só em peças boas. Então aí teve um dia, no final de semana, onde tinha uma amiga que veio me visitar de Minas e tal. Aí a gente se atrasou para ir assistir a peça. Quando eu cheguei na peça, eu entrei e a peça já estava rolando. Essa foi uma mudança de chave. Na vida, Lucas, a gente tem alguns momentos que vai ter uma mudança de chave. Vai ter uma mudança, vai ter que eu gosto de chamar de momento de transição. Ali, a partir daquele momento, você já é uma outra pessoa. Você já não tem mais maturidade, ou você vai ter mais dificuldades. E naquele momento foi uma mudança, foi uma transição. Entende? Os índios têm uma transição onde eles se tornam adultos. E aí isso é logo na infância. E naquele momento eu tive uma transição, que eu entendi o que era a profissão. Ela olhou para mim e falou assim, onde que você estava? Isso na peça, né? Ela estava assim no banco da frente, eu estava no banco de trás, cheguei despistado, mas pensei que ela não ia me ver. Ela conseguiu me ver e falou assim, onde que você estava? Você está atrasado. Aí eu falei baixinho para ela ali, eu dei uma desculpa, né? A desculpa. Eu aprendi também a fazer um parênteses com o Luiz Carlos Vasconcelos. Conhece esse cara? Sim. Luiz Carlos Vasconcelos é um grande ator paraibano. Eu sou fã. E a gente fez um projeto junto, nós fizemos a Dona do Pedaço lá no Rio Grande do Sul, em Jaguarão, uma cidade que chama Jaguarão. E aí a gente acabou de almoçar e nós fomos dar uma volta na cidade, uma cidade pequenininha, mas muito bonita, muito agradável, muito limpa, diferente do Rio de Janeiro, muito limpa, não tem mendigo, não tem gente pedindo nada na rua. Isso foi um impacto também para mim, visualmente, de observar essa cidade e de ver como que eles agem ali com a cidade, como que eles recebem a galera. Ele falou assim para mim, Bruno, a verdade tem aquele jeitão, né? Bruno, a verdade tem poder. A verdade tem poder. E naquele momento ali com a Juliana Medella, eu entendi que eu precisaria ter verdade com aquilo que eu estava fazendo. Eu precisaria ser verdadeiro. E eu dei uma desculpa para ela. Eu falei, o carro quebrou, não sei o quê. Ela, a desculpa te arrebenta, Lucas. Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Aprende isso. Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. E aí eu aprendi que eu não poderia dar desculpa. E ela chegou e me catracou. Falou assim, escuta, você quer ser profissional dessa área? Começa a agir sério com o que você está fazendo. Começa a chegar sério, começa a chegar mais cedo, começa a levar a sério o que você está fazendo, porque senão você nunca vai ser um profissional na tua vida. Meu irmão, aqui foi um tiro no peito. Ela foi um tiro de 12 no peito e não tinha colete. Porque ela me descascou. Lucas, a verdade tem poder.
Eu aprendi isso com o Luiz Carlos Vasconcelos. Mas depois, né? Muitos anos depois. Então, assim, se eu fosse honesto, talvez, com ela, falar, olha, eu me atrasei, tinha uma amiga em casa, a gente pegou o trânsito, não sei o que, porque de fato a gente tinha pegado o trânsito mesmo. E a desculpa, às vezes, pode ser o trânsito, né, para muita gente. Ainda mais aqui na cidade grande. Exatamente. E às vezes a desculpa do trânsito pode se tornar uma maneta. E aí eu tinha que ter sido honesto, mas eu me escondi na desculpa e ela me catracou. Ela falou assim, olha só, então se você continuar agindo dessa forma, você nunca vai ser um profissional. Porque tem muita gente medíocre, tem muita gente que não age sério com a profissão, e aí estão aí à margem, estão aí reclamando, estão aí sem trabalho, sem oportunidade, sem criar oportunidade. É por isso que você tem que ser diferente. Naquele momento eu tive minha passagem de transição. Naquele momento eu era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Eu era o cara que chegava e limpava o lugar onde a gente ensaiava. Eu era o lugar que ajudava os outros. Eu era o cara que queria estar junto. Eu era o cara que fazia das tripas ao coração para poder estar ali ajudando o que fosse preciso, o que não fosse preciso. Graças a Juliana Medella. Essa foi o primeiro ano. O primeiro ano meu foi isso tudo, cara. Foi encontrar essa galera, foi ter essa experiência de figuração. Aí eu já entendi logo no início que figuração não era um caminho para mim. Mas ainda assim, eu aprendi muitas coisas fazendo figuração que você não aprende em lugar nenhum. Exatamente. Você só aprende na prática. E não tenho vergonha nenhuma de falar que eu passei por esse caminho. Tem gente que tem vergonha de falar. Rafael Portugal foi figurante, Bruno Gagliasso foi figurante, Débora Seco foi figurante, um monte de gente foi figurante. Sim, e a figuração é uma oportunidade de você conhecer o set, estudar, tipo um estágio, né? Para quem é um ator, estudar, ter uma noção de como funciona uma grande produção, igual no caso da Rede Globo, né? E eu também já tive uma experiência com figuração. Para mim foi muito bom, aprendi muito. Era na época eu estava na escola de teatro ainda, então eu queria aprender sobre o universo do audiovisual e para mim foi uma oportunidade muito grande de entrar na maior emissora de novelas do mundo e ter uma experiência lá. Mas depois tive outras oportunidades um pouco maiores, né? Mas eu comecei assim também, em grandes produções. Agora as pessoas falam assim, bom, vale a pena fazer figuração? Assim, só para abrir um parênteses disso rapidinho. Vale se você souber como você está lá. Exatamente, saber utilizar ali a oportunidade. Eu conheci muita gente, eu aprendi sobre posicionamento de câmera, eu aprendi sobre decupagem, eu aprendi sobre desenho de cena, aprendi um pouco sobre direção, eu aprendi sobre como que as pessoas gravam, porque às vezes não é em plano sequência, você grava o final, grava o início, grava o fim, as coisas não são assim cronológicas. Então assim, é muito interessante o processo, todo o universo do audiovisual. E eu aprendi muita coisa fazendo figuração. E isso foi uma escola para mim que, poxa, em nenhum outro lugar você aprende. Em nenhum outro lugar você sabe que é aquele processo pesado, forte, de estar numa grande emissora, com grandes profissionais, né? Com grandes profissionais, aprendendo, conversando, dialogando. E Lucas, vou te falar uma coisa, meu irmão. A coisa que eu mais tive que trabalhar dentro de mim foi o complexo de vira-lata. Esse é famoso por muita gente. Complexo de vira-lata. O Nelson Rodrigues fala que todos nós temos um vira-lata dentro de nós, sobretudo brasileiro. E a coisa que eu mais tenho que trabalhar, até hoje inclusive, é o complexo de vira-lata. É de você ali, porque eu venho de uma família muito humilde, né, cara? Muito humilde. E quando eu tive a oportunidade de ter um amigo médico, eu ficava assim, gente, caralho, peraí. A gente não tinha amigo médico. Você ia no postinho, o médico te olhava assim, vai embora, tal, toma um dipirona, vai embora. Nem olhava. E nem olhava você. Então, quando eu fui ter a oportunidade de fazer uma amizade com o médico, eu fiquei assim, nossa, será que eu pertenço a esse lugar? Será que eu tenho condições de sentar de igual para igual com essa pessoa, conversar com essa pessoa? Então, eu tive que trabalhar ao longo desses anos esse complexo de vira-lata, de você
às vezes, pensar que não pertence àquele lugar, que não tem direito a estar naquele lugar, sentar com Fernando Montenegro, com Tony Ramos, com Antônio Fagundes. Você não tem direito de estar ali sei lá, com os diretores famosos do Brasil, né? E com outras pessoas também que vieram, e que eu tive a oportunidade de trabalhar fora também. Então, assim, esse é uma das coisas que eu mais tive que trabalhar dentro de mim, a minha segurança, a minha personalidade. Então, assim, esse foi o primeiro ano. E tudo veio a partir de Juliana Medella, nesse processo da peça que a gente apresentou no Natália Timber. Foi lindo, foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível. A gente apresentou na Natália Timber, a gente apresentou no Poeirinha, no Poeira, na verdade. Né? Só teatro conceituado. Só teatro conceituado com gente foda. E numa das apresentações, o Chico Buarque foi com a Marieta Severo. Nossa, maravilhoso. Foi uma coisa assim espetacular, uma experiência para um cara que está saindo da cidade pequena. 80 mil habitantes a minha cidade tem. Para uma metrópole, onde as pessoas não estão muito azul para a tua história, nem quem é você, cara, foi uma lavagem cerebral. Uma mega experiência. Um liquidificador, e você tendo que administrar tudo aquilo sem às vezes saber, sem ter uma orientação, sem ter alguém para apontar o caminho. Então eu tive que aprender tudo na prática. Essa foi o primeiro grande impacto, né? E fora que, longe da família, medo da cidade grande, medo de passar fome, dificuldades, cara, vários outros desafios. Nossa, né? muita coisa. E falando um pouco de começo de carreira e também no mercado atual, a autoprodução também é muito importante, né? Aí eu tive uma outra passagem, assim, teve várias passagens, mas a gente pode resumir ela em algumas. Essa primeira foi uma passagem para mim, e a segunda passagem foi um pouco antes da pandemia, mas a pandemia fez assim, ó, vum! Uma outra mudança de chave. Exatamente. Teve outras mudanças de chave, mas aqui a gente tem um pouco tempo, então a gente encurta um pouco mais. A gente pode fazer depois a parte 2, né? Vocês querem a parte 2? Já está dando aqui 22 minutos. Oh. O papo tá bom, o papo bom rende. Nós não podemos pedir a parte 2. Mas a segunda mudança de chave, Lucas, foi... assim, eu... Falando um pouquinho, só uma introdução rapidamente assim para você, claro, de como que eu entrei em uma outra estrutura quando eu tive a oportunidade de estar numa produção como figurante. E isso era um final de ano. Nós começamos a preparação para uma novela de época, no final do ano na Globo, onde ia ter muitas batalhas, muita guerra. Tinha um navio, uma novela que se chamava Novo Mundo. Sim. E aí ia ter uma preparação para a batalha, né? Para as guerras. Contar a história da vinda da princesa Leopoldina para o Brasil. Então, nesse momento, precisava de muita gente. E tinha para mais de 100 figurantes. Então, começamos a preparação, um galpão gigantesco na Globo. Aí nessa oportunidade, estava hoje quem é o meu mestre, meus dois mestres, o Javier e o Disseu, que estavam fazendo as cenas de ação daquela novela. E aí então, como eu sempre tive o esporte como uma filosofia de vida, eu digo que o esporte me salvou. Primeiro, o esporte me tirou da loucura do meu bairro. Eu nasci numa comunidade em Minas, então lá só respirava criminalidade, só respirava loucura, eu não tinha a visão do que era sair do gueto. Então olha só que complexidade, né? Eu tive que sair para o mundo, eu tive que buscar muito, me reconfigurar, porque a minha configuração ao longo de muitos anos foi só loucura. E aí, depois que apanhei muito da vida, eu decidi, bom, agora eu tenho que me endireitar. Então o esporte me tirou da loucura. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso especificamente, mas é uma história, um capítulo muito interessante. Eu vendo hoje com um pouco mais de maturidade, eu vejo que é muito interessante. Mas o esporte me deu o karatê especificamente, né? Oswaldo, meu grande sensei lá de Minas, um abraço enorme. Eu devo muito ao Oswaldo, que foi meu sensei, meu professor de karatê.
O esporte me tirou da loucura, me resgatou, me deu a possibilidade de dignidade e me deu também a capacidade de falar, cara, você pode. E aí depois encontrei o teatro. Aí o teatro foi a cereja do bolo. Meu professor, meu mestre também, Anselmo, que foi o cara que me deu a oportunidade de estudar com ele, de trabalhar no teatro. E aí, nessa produção, eu sempre fui dos esportes, né? Gostei tudo de fazer qualquer tipo de esporte. Nessa produção, precisava muito de disponibilidade física, que é aquilo que eu falei para você. E estava Javier, e estava Dirceu lá. E estava alguns dublês, e estava também mais de 100 figurantes, fazendo a preparação para a novela, para as batalhas medievais da novela. Aí, o Lucas, eu falei, bom, sabe aquelas percepções que você tem? Eu tenho muito comigo, Lucas, de que a oportunidade você cria e você percebe. Se você estiver treinando o teu olhar para perceber uma oportunidade. Exatamente, como a gente olha. Naquele momento, eu já tinha tido outras experiências semelhantes com essa. De estar num lugar e falar, isso aqui é uma oportunidade, cara. Eu vou fazer isso aqui acontecer na minha vida. Então eu vi uma oportunidade de repente dar um salto, de conseguir sair, de conseguir ter uma outra fonte de renda, de conseguir ter uma outra experiência, de conseguir ter uma outra realidade, de dar um passo na minha carreira. Então eu vi assim, bom, tá o Javier, tá o Dirceu, eles estão preparando os figurantes para fazer as cenas de batalha, junto com os dublês. Então eu fiquei imaginando assim, cara, eu vou dar meus 300% nisso daqui, para me destacar de todo mundo, e eu conseguir ser visto por eles. Conseguir uma oportunidade de entrar, talvez, na equipe deles. Sim, de dublês, né? Exato. Que é uma outra história, que essa também é uma transição para chegar na pandemia. E aí, ô Lucas, existem, tanto no nosso meio, quanto em outros meios, a pessoa que reclama, a pessoa que murmura, a pessoa que não quer estar ali, a pessoa que está ali só porque, vários motivos, porque precisa de dinheiro. Tem gente que precisa de dinheiro, que está ali por conta de dinheiro. Tem gente que está ali para paquerar, tem gente que está ali para poder tirar foto com o artista, tem gente que está ali para poder passar tempo. Tem várias coisas ali. E eu consegui perceber isso no início, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é uma oportunidade, cara. De inserir ali, isso aqui é uma oportunidade. Então, eu fiz muito para ser visto. Eu era o primeiro a chegar, mais uma vez, eu era o primeiro a chegar, o último a sair, eu fazia tudo que eles pediam, eu fazia além do que eles pediam, eu estava ali comprometido, sério, enquanto a galera estava brincando, reclamando do lanche, reclamando da água, reclamando do calor, eu estava ali comprometido, cara, sério, eu falei, pô, isso aqui. E os caras começaram a me ver, opa, aquele rapaz é bom, né? Opa, tem um cara aqui diferente, as ideias eram diferentes. Eu me colocava como alguém que queria aprender, que estava interessado. E aí, Lucas, nós fizemos a preparação, foi 3 meses preparando. Lamartine, que é um grande assistente de direção, é um grande diretor, que fez Cidade de Deus, que fez vários produtos aí no cenário brasileiro, é um baiano arretado, que me deu grandes chances nesse projeto. E ele gostou de mim também. Porque eu estava ali sério, comprometido. Ele gostou de mim, tudo que acontecia, ele, pô, Bruno, vem cá, Bruno faz. Aí precisava fazer uma cena assim, sabe? O Bruno faz. Aí precisava, o Bruno faz. E nós fizemos uma preparação, Lucas, 3 meses. Nesses 3 meses, eu fiz o que eu tinha e o que não tinha. Eu dei tudo que eu tinha e o que eu não tinha para fazer o meu melhor. Acabou a preparação, saiu, teve um gap, né, final de ano, e começamos em janeiro. E já na primeira semana de janeiro a gente já estava lá ensaiando de novo, começamos a gravar. E ali eu já comecei a especular o Javier, pô Javier, como é que funciona o trabalho e tal, não sei o quê, que bacana, pô, o trabalho de vocês é legal, eu também luto e tal, não sei o quê. E comecei ali, mineiro, né? Mineiro, pelas beiradas. Come quieto, né? Comecei a comer quieto e tal. Aí começou a gravação. Cara, que doideira, velho. Que experiência incrível na minha vida. Aquela foi uma experiência assim, muito profunda.
porque eu me doei aquilo de uma maneira assim que eu falei, essa é a oportunidade da minha vida. Eu preciso agarrar isso aqui. É como eu te falei, tinha gente reclamando de tudo, menos o principal, que era o trabalho. E eu consegui me destacar de 100, mais de 100 figurantes, eu consegui me destacar de todos eles. E aí conversei com o dublê, comecei a fazer amizade com a galera muito gente boa, muito tranquila. Comecei a fazer amizade, comecei a perguntar como é que funcionava e tal. A gente ia a jantar ou almoçar, sentava, trocava uma ideia. Não era bajulador, não era isso. Eu chegava, pô, legal esse movimento que você fez aí, como é que é isso e tal. De repente, se eu puder fazer, como é que faz? Então, quando você, aí é o pulo do gato. Cara, eu já estou te dando aqui várias dicas de como você se inserir, de como você criar oportunidade. Quando você se coloca humildemente perguntando, a pessoa que vê que você está interessado, isso eu aprendi também depois de anos. Eu fazia tudo intuitivamente. Era tudo intuição. Mas não deixou de que eu trabalhasse há muitos anos atrás estudando também essas coisas. Estudando comportamento, estudando técnicas de PNL, estudando hipnose, estudando desenvolvimento pessoal, filosofia, sociologia, tudo isso eu estudei pra caramba. Então isso, em algum momento, me abriu a percepção, eu consegui perceber as coisas. Então, quando você se coloca de forma humilde, pedindo uma ajuda, pedindo interessado, as pessoas se desarmam. Isso eu aprendi com um grande mestre também. Nós fomos fazer uma preparação para o filme, quem estava produzindo era o Humberto Martins, quem dirigia era o Vinícius Vélez, quem preparava era o Alexandre Brito, que é um grande profissional também, preparador de elenco. Ele falou assim, Bruno, você não pode ser interesseiro, você tem que ser interessado. Interessado, exatamente. E interessante. Porque quanto mais interessado e interessante você for, mais as portas vão se abrir. Então, eu pedi ajuda para eles, eles viam que eu conseguia responder ao que eles estavam pedindo. Faz isso, mas me ajuda, eu fazia. Faz isso, eu fazia. E eu consegui ganhar um dos meus mestres, que foi o Dirceu, quando o assistente de figuração, o fiscal falou assim, fica aqui. E eu já estava à frente dele, porque eu já tinha visto o ensaio do diretor de ação, do Dirceu, já tinha visto o diretor geral da novela, como eles ensaiaram, como eles montaram a cena e como que tinha que ser feito. Aí eu falei para ele assim, não vou ficar. Não, mas você tem que ficar aqui. Eu não vou ficar, cara. O cara acabou de falar que não é para ficar aqui porque passaria um dublê de uma corda assim, faria uma cena onde ele fazia um rapel, uma tirolesa para chegar na alta ponta do barco, era um barco construído na Globo, na nau. Então assim, não vou ficar. Ele falou, filho, eu estou mandando, eu falei, não vou ficar, meu amiguinho, desculpa. Sinto muito, mas não vou ficar. O cara acabou de falar que não é para ficar aqui, eu não vou ficar. E quem estava em cima assim da quina assim, do navio, era o diretor de ação de Dirceu. Ele estava olhando ali eu discutir com o fiscal. Ele olhou para mim assim, parabéns, você está mais antenado do que eu. Parabéns. Naquele momento eu ganhei ele. E o Javier, depois vendo tudo isso nesse projeto, despistado, ele foi e me chamou. Falou, ele pediu para o Marcondes, que foi um grande dublê também, um cara incrível. Falou assim, chama esse garoto aí para treinar. Chama esse garoto para ensaiar. Então eu estava fazendo a novela como figurante, mas eu estava ensaiando com eles fora, nos bastidores. Então eu chegava lá, arrebentava também, porque eu estava ensaiando com os caras fora dali. Isso foi uma transição muito grande também, Lucas, porque eu fui chamado para trabalhar com os caras e ninguém foi chamado. Ninguém, eu vi ninguém. Dessa galera que trabalhou, mais de 100 figurantes, eu não vi ninguém no mercado. Nos anos sequentes após esse projeto. Teve toda uma determinação sua também para chegar a esse reconhecimento. Muito. Então foi a partir daí que você entrou no mercado de ação, né, nas filmagens. Foi aí que eu entrei no mercado de ação. Com dublê. E atualmente você é professor desse mercado de ação, né? Sim. E como estão os seus projetos, as suas experiências? Assim, tudo isso chegou numa pandemia, né? E aí na pandemia, antes disso eu já estava estudando marketing digital.
eu paguei uns 10 mil reais no curso de marketing digital, curso do Érico Rocha. Quem não conhece, procura esse cara, que existe o marketing digital antes e depois do Érico Rocha. E eu já estava consumindo muito conteúdo dele na internet e eu paguei realmente, cara, 10 mil reais para fazer o curso dele. Se você não entender que quem tem que investir em você é você, fudeu. Você tem que investir pesado em você. Pensa numa empresa. Nós somos uma empresa, nós somos uma startup. Cada artista, cada ator é uma startup. Então, se eu não pegar uma parte e reinvestir nela mesmo para melhorar a comunicação, design, sei lá o que, é articulação, sei lá, você não vai ser uma empresa, uma startup que vai crescer. E aí eu fiz, antes da pandemia, esse curso com ele. E eu já estava trabalhando, cara. Já estava full time. Para o primeiro trabalho, eu tive que fazer uma escolha também. Ou eu paro de ser figurante, ou eu não vou trabalhar com os caras do dublê. Porque tinha que parar. Então eu não tinha outra fonte de renda. Então eu tive que parar como figurante, fazer uma escolha. A escolha que eu fiz, eles falaram, ó, se você quiser trabalhar com a gente, você tem potencial. Mas se você quiser trabalhar com a gente, você precisa parar de ser figurante, porque não dá para misturar uma coisa com a outra. Então eu fiz a escolha, eu vou parar, como é que eu vou ganhar dinheiro? Aí vendi meu carro. E seja o que Deus quiser. Aí eu ficava investindo em ir treinar, em conhecimento, em oportunidades que apareciam de figuração. Eu negava porque eu queria estar junto com eles, treinando, ensaiando, preparando. E assim, é uma preparação violenta. Uma preparação violenta, que você não aprende em qualquer faculdade de teatro, em qualquer faculdade de cinema. Melhor, você não aprende, porque não existe. Então assim, eu fiz a escolha, vendi meu carro, fiquei um ano ensaiando, treinando com os caras. Chegou uma hora que eu falei, pô, não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais faca, eu preciso de trabalhar. E não estava tendo trabalho naquele momento para mim. Aí depois desse um ano eu falei, chega, eu fui ensaiar um dia. Eu falei, chega, eu vou falar com eles que eu não vou mais ensaiar, que eu não vou mais treinar, porque eu não tenho mais dinheiro para poder pagar deslocamento, para pagar alimentação. Eu não pagava para treinar, eu pagava para ir até e para deixar de trabalhar como figurante. Então, para custear minha despesa, eu tinha que pagar, né? Porque eu não tinha outra fonte de renda. Então eu chego. Aí, quando eu pensei em falar isso com eles, quando eu chego lá para treinar, cara, tem um filme e tem uma próxima novela que vai começar e você tá dentro. Ó, já veio a oportunidade na hora certa. E aí, meu irmão, foi uma atrás da outra. Eu comecei a trabalhar, antes da pandemia, eu comecei a estudar marketing digital, investi pesado. Aí veio a pandemia, eu me lesionei, então eu estudava deitado, porque eu não conseguia. Eu me lesionei na academia, eu quis fazer mais do que o meu corpo podia, uma falta de orientação. Então, eu me lesionei, então eu tinha que estudar deitado. Eu pegava o telefone, colocava assim, deitado, estudando, escrevendo. Então eu não conseguia nem ficar em pé. É como eu estava fudido. Eu não fiquei sério. Por quê? O excesso ele tinha dentro. Então eu queria treinar todo dia, eu queria fazer todo dia, treinar. E aí, Lucas, aí chegou a pandemia. Olha só, eu estava fazendo uma novela, eu estava preparando para fazer um filme e estava ensaiando para fazer uma peça. Tudo encatilhado, tudo certinho, o dinheiro já estava entrando, bonitinho, já estava ganhando uma grana. E aí veio a pandemia, meu irmão. Tirou aquilo que estava estável. E eu já estava vendo que assim, eu precisava criar, né? Coisas antes da pandemia. Eu precisava criar, não queria só saber de ficar ali alimentando projetos dos outros, sendo chamado de projetos dos outros. Eu queria fazer também os meus, as minhas ideias. Eu queria criar, não sabia como, mas eu queria fazer. Aí na pandemia eu fui gastando dinheiro. Isso em março de 2020 eu peguei o Covid, quase morri, literalmente. O dinheiro foi tudo pro saco, gastei tudo, morava no Recreio ali. Então, foi literalmente, cara, uma cidade fantasma aqui no Recreio Barra, né? Morava no Recreio. Teve um dia que a minha namorada falou assim, olha só, cara, tem que ir no hospital. Ela estava em outro estado, né? Trabalhando. Tem que ir no hospital. Eu falei, puxa, como é que eu vou no hospital? Tava fudido, arrebentado, quase morrendo mesmo.
Aí eu decidi sair assim, andando, e falei, vou no hospital. Como? Como? Não tinha ônibus, não tinha BRT e não tinha dinheiro para pagar um Uber. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso ir no hospital. Aí eu usei a arte do ator, né? Falei, vou dar uma de doido aqui e vou pedir ajuda para policiais. Então eu fingi que eu estava muito mais mal do que eu estava, de fato. Saí, pulei em cima da viatura, que tá mal? Tô passando mal, a viatura foi chamar a ambulância, chamou o bombeiro me levou. Isso foi uma outra história que é muito interessante. Aí tinha uma galera bebendo, a galera ficou com dó de mim. Pô, tem que levar ele logo. Aí começaram a brigar policial com esse pessoal que estava bebendo, por conta de mim. E eu estava ali fingindo que eu estava muito pior, né? Porque se você... Eu estava assim, eu estava muito mal, mas eu consegui me controlar. Então eu fingi que eu estava pior ainda, porque você precisava fazer um teatrinho, porque senão a galera não te atende. Essa é a realidade do serviço público brasileiro. Essa é a realidade. Então eu precisei fazer um teatro, que eu estava pior, que eu estava mal, chorando. E a galera ficou sensibilizada, começou a falar, pô, tem que vir logo. Aí o policial começou a brigar com a mulher e tal. Aí eu fiquei olhando aquilo, morrendo de vontade de ir. Eu não podia. Eu banquei, chegou a ambulância. Cara, foi um filme, eu na maca, eu estava ruim mesmo. Eu na máquina do bombeiro e vendo assim, aqui na Avenida das Américas, vendo sabe quando você olha para trás assim, a rua vai diminuindo, você vai vendo passar as árvores, vai vendo passar os comércios, não tinha pessoa, vendo passar alguns poucos carros que tinha na rua, e vai passando um filme na sua cabeça. Vai passando um filme na sua cabeça, deitado assim, olhando assim no vidro da ambulância, e a cidade sendo engolida. E aquilo eu falei, cara, eu vou morrer aqui, velho. Uma dor forte no peito. Fui para o hospital, fiquei lá, me jogaram no hospital, eu fiquei lá nos corredores do hospital, fudido, arrebentado, ninguém vinha me ver. Eu falei, vou fazer outro teatro aqui, cara. Aí comecei a gritar, pulei da maca, caí no chão, comecei a arrastar, igual um zumbi mesmo. E comecei a gritar, e vem segurança, vem médico, aí agora vocês podem me atender, não é? Seus filhos da puta. Me atenderam e me deram um medicamento rapidinho e me deram embora. Beleza. Fui embora para casa. Nem sei como que eu cheguei para casa, não lembro. E aí voltei para casa e falei, cara, agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Então, assim, para resumir, eu dei uma mudança de chave muito grande na pandemia. Comecei a me recuperar, aí fui integrar aquela história que eu falei, fui ser entregador de hortifruti. Eu tenho carteira de habilitação, de moto de carro. Então eu falei com um camarada perto no terreirão, no Recreio. Falei, fui lá comprar fruta de manhã, falei, pô, tá precisando? Ele falou, tá precisando para hoje, quer começar amanhã? É uma oportunidade sua de passar o momento. Exatamente. Ao invés de ir embora para Minas, desistir. O que tem que fazer? Entregador de hortifruti, na pandemia, montei no fiorinho, botava as caixinhas de fruta, pegava as caixinhas de fruta, subia, apartamento, prédio, às vezes sem elevador, subia. Então eu fiquei fazendo isso durante uns 3, 4 meses. Parei porque a coluna... Eu já estava fudido da coluna, lembra? Não no exercício. Exato. Aí, pô, pegar a caixa, levanta a caixa, sobe escada, desce escada, coloca a caixa. Isso o dia inteiro, meu irmão. Chegou um dia que eu puxei a coluna, puf! Falei, tem que parar, senão eu vou foder. Aí eu peguei auxílio do governo e finalizei o curso do Érico Rocha, da internet. O auxílio do governo fez com que eu permanecesse. E aí foi a grande mudança. Eu já comecei a criar coisas antes da pandemia, né? Começou a dar certo. Então a galera falava, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que você faz isso? Eu comecei a ensinar. E nesse momento que eu começo a ensinar, eu começo a perceber que isso também é uma forma de você criar um movimento, de você ajudar as pessoas, de você também se ajudar, de você melhorar e colocar aquilo que você está percebendo em relação ao mercado. Comecei a ensinar a galera. Aí veio a pandemia, fiz um curso, passei por todo esse processo, e eu falei, eu vou criar um curso online.
criei um curso online, comecei a vender na internet. Foi o momento que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Foi na pandemia, na internet. Na internet. Você começou a oferecer seus cursos. Exato. Comecei a criar conteúdo, comecei a fazer coisas lá. Ou seja, eu peguei uma dificuldade, por isso que na dificuldade surgem pessoas incríveis. Surge muita oportunidade. Na pandemia surgiu a oportunidade de eu criar esse curso, ganhei dinheiro como eu nunca ganhei na minha vida. E aí eu decidi, bom, agora eu dei uma briga com um sócio meu que tinha aqui na Barra do Tijuca que eu estava morando. A gente não se entendeu, eu peguei e saí. No que eu saí, eu encontrei o Chalé Cultural. Foi aonde eu criei o meu empreendimento. Por isso que você falou, como é que está o mercado, como é que está esse processo e tudo mais. Eu comecei a perceber, Lucas, que não tem a mínima possibilidade de você se manter no mercado se você não criar, se você não tem a visão de criador. E eu dou exemplo do Arnaldo Pabaioff, que é um grande ator brasileiro. Em 2018 ele ganhou todos os prêmios de Plantão na Fazenda, que você já assistiu. Sim. Eu assisti umas 2, 3 vezes eu assisti essa peça, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. E ele ganhou todos os prêmios em 2018, estava sumido da televisão. O Denis Carvalho foi ver essa peça, eu não sabia que isso era bom, coisa assim. Veio fazer minha novela. E ele foi como protagonista. E tem vários podcasts dele aí. E também na pandemia, eu criei um grupo do Telegram. Onde você joga todas as informações. Exatamente. Criei no grupo do Telegram, porque eu falei, como é que eu posso ajudar essa galera de várias maneiras, né? De uma forma bem legal. Então eu criei um grupo de Telegram que eu coloco lá dicas, vivências, experiências técnicas, experiências minhas, dos outros podcasts como esse aqui. Tem tudo lá. É só entrar no link da minha bio no Instagram que você vai ter lá vários links, inclusive do Telegram. Exatamente, eu vou deixar o Instagram dele aqui no vídeo, tá? Para vocês irem lá, curtir, seguir e entrar nesse grupo do Telegram. E aí, Lucas, eu criei esse grupo do Telegram, comecei a movimentar e tive muitas experiências, cara, com várias pessoas do Brasil e do mundo inteiro que entraram no grupo e que me mandavam feedback. Olha, que legal essa dica que você me deu. Porque quem está no circuito mais pesado em São Paulo tem uma experiência. Quem não está, não tem uma experiência, uma vivência de que é uma indústria do entretenimento. Então eu comecei a distribuir conhecimento. Quanto mais você guarda para si, mais você não aprimora, não desenvolve e não contribui. Quando você reparte, quando você propaga, mais aquilo volta para você e também ajuda o ecossistema. Sim. Então, para mim, eu entendi que se você não criar, não vai para lugar nenhum. E outra, eu criei na pandemia, eu fui ajudar aonde que eu estudei, eu me formei também no Rio de Janeiro, que eu ganhei uma bolsa de estudo, que se chama Nova Escola de Teatro. Eu fui ajudar a pintar a Nova Escola de Teatro para entregar, porque o dono, o Gabriel Cortez, que foi meu professor também, dono da escola, ele não estava conseguindo gerir na pandemia. Muitos comércios fecharam, inclusive muitas escolas, muitos teatros, por aí vai. E eu fui lá, uma tristeza muito grande, porque eu fiz muitas peças, eu estudei muito, vivenciei muitas experiências ali. E foi uma tristeza pintar a escola para entregar para o dono. Porque o Gabriel não estava conseguindo pagar aluguel, tinha aluno, enfim, não tinha jeito. Foi uma tristeza muito grande. E eu consegui perceber que muita gente estava fechando e eu estava abrindo o meu espaço. Foi onde eu comecei a empreender, já há muito tempo, né? Mas nesse foi um empreendimento físico aqui no Rio de Janeiro, onde eu fiz peças, onde eu fiz filmes, onde eu dei aula, onde eu fiz encontros, onde eu promovi a arte, eu promovi a educação, promovi o desenvolvimento ali naquele espaço, durante 2 anos. E agora chegamos nesse outro espaço aqui na Barra da Tijuca, um espaço muito mais estruturado, muito mais agradável, com mais estrutura, com mais acesso, por aí vai. Então, assim, o mercado ele passando por uma transformação muito grande, entendeu? E a gente tem que estar sempre também nessa transformação, nessa criação de conteúdo e projetos novos, porque o ator ele não vai só atuar, ele vai criar. Não só o ator, o artista, ele cria, ele produz, ele faz contatos. Isso é uma questão muito importante que até eu também, como ator, artista, tenha a passar para todo o nosso público. E atualmente você está com cursos aqui na sua escola de teatro. Fala um pouco aí o nome da sua escola, o endereço, para o pessoal quiser entrar em contato contigo. É só ir no seu Instagram, né? Só no meu Instagram. Lá tem tudo. Tem tudo. Então, novamente, vou deixar o Instagram dele aqui
acessa lá o perfil dele, entra, chama ele, bate, troca uma ideia, vem aqui conhecer o espaço, ele oferece vários workshops, né? Exato. Inclusive está tendo um workshop de qual fala o pessoal sobre dublês, né? O mercado de ação. Exato, vai ter esse próximo ano vai ter um para cena de ação, né? É um outro segmento que muitos atores têm deficiência. E é um mercado que está precisando de novos profissionais e o Bruno é um deles que está aqui para treinar. Então você que tem aí uma curiosidade, também quer ingressar nesse mercado, entra em contato com ele, faz o workshop que é muito bom, né? Assim, nós vamos fazer um workshop agora, no próximo dia 26, para cantores e não cantores, né? É uma dificuldade muito grande para cantores, às vezes, interpretar uma música. É difícil para você extrair a essência de uma música, de você dominar o palco, de você saber falar com a câmera, de você saber realmente a ter o domínio do seu corpo e também da música. Às vezes você só canta e você não emociona. Então você pega vários artistas hoje, vamos dar um exemplo aí, Beyoncé da vida. Ela canta, interpreta e atua junto. E dança, né? Canta, interpreta e dança. Então assim, é uma coisa diferente. Então nós vamos fazer um workshop com técnica para cantores e não cantores, com técnicas de teatro, cinema, física quântica, meditação, vai ter uma estrutura muito bacana, vai ser o dia inteiro de imersão. Quem quiser, só chamar aqui no direct, manda uma mensagem para o Lucas, vai ter meus contatos aqui. E venha conhecer o meu espaço. Esse aqui é um espaço que recebe todo mundo, a gente tem o maior prazer em receber a galera. E vai ter um workshop focado em cena de ação no próximo mês, no próximo ano, na verdade, janeiro. Então eu já vou soltar uma lista aí, quem quiser, quem entrar já agora vai ter já um desconto. E é muito importante, cara, porque nós estamos preparando agora um projeto para Disney Plus, Disney em parceria com a Star Plus, que é todo focado na capoeira. E foi a dica que eu te dei. Começa a fazer uma luta, porque aquilo, a luta, a dança te dá uma consciência corporal muito grande. A luta te dá uma outra consciência corporal. E se você dominar também essas coisas, as chances de você estar mais à frente do que muita gente é muito grande. De você ter um diferencial para apresentar. É como se fosse uma pós-graduação. Uma pós-graduação, e é muito importante. E aí você começa a ter uma visão um pouco mais ampla, Lucas, do mercado, do que é o Brasil, do que o Brasil representa em relação ao mundo, em termos de criação de conteúdo, em termos de criação de entretenimento, por aí vai. Exatamente, e é muito importante. E é importante também nós tá aqui observando, ouvindo essas dicas, muito importante. Agradeço muito mesmo, porque é que nem eu falei, aqui no espaço, no meu canal, eu chamo só pessoas conceituadas, com experiência, para contribuir para toda a população. Olha, tanta informação valiosa para você que está no mercado de trabalho, você que está no mercado artístico, né? Ou você que está pensando em entrar. Tem muita gente que está pensando, que está querendo, às vezes não tem essa vontade. É um exemplo de coragem, vontade, determinação, né? Mas isso, como a gente conversou, entrando um pouquinho nesse tema, isso aí é uma cultura, e eu não falo só artística não, cara. Isso é uma cultura brasileira, de você ser só uma pessoa que espera uma oportunidade. Tem que correr atrás da oportunidade. Você tem que criar Exatamente. as oportunidades. E eu digo isso em todas as esferas, porque se você começa a entender que existem em todas as esferas, você começa a entender que não é só no mercado artístico, que é uma deficiência muito, vou até chegar um pouco mais perto, muito grande das escolas artísticas do Brasil. Você sabe disso, você estudou. Eles focam muito em técnica. Vamos estudar Brecht, vamos estudar Stanislavski, vamos estudar, sei lá, qualquer outro desse, Ibsen. Mas eles esquecem de estudar o mercado de trabalho. Porque quem paga, quem subsidia, quem financia são as empresas. Quem coloca o dinheiro são as empresas. E se você não tiver alguma coisa para oferecer para as empresas, você nunca vai ser aquela pessoa que vai estar no mercado de trabalho. Se você não entender como as empresas funcionam, você nunca vai estar no mercado de trabalho. Porque se você não aprende isso na escola, se você não aprende isso na tua formação, eu tenho vários amigos
bailarinos, que fizeram artes cênicas, que se formaram, que são licenciados, que têm muita credencial, mas não conseguem dar um passo. Por quê? Na minha opinião, isso tinha que ser ensinado na escola. Eu não tive isso na minha escola que eu formei. Eu não tive isso em nenhum lugar. E recebo gente que vem estudar comigo às vezes e fala isso, Lucas. Você, inclusive, me falou. Não foi? Falta uma visão de mercado, de criação, de desenvolvimento de carreira, que as escolas não têm. Porque às vezes pode ser, não todos, não estou falando de todos, às vezes os professores que estão ali não conseguiram se inserir no mercado. Não estou falando todos. Existem muitos profissionais interessantes que têm também essa profissão de dar aula, que sabe, que entende muito de mercado. Mas a grande maioria não entende de mercado, por isso eles vão dar aula porque às vezes se frustraram com uma turma. Essa é a grande realidade. Eu penso assim, eu vivencio, eu vejo assim. E a gente precisa incutir na cabeça da galera, que eu vejo várias pessoas chegarem até mim e falarem: como faz, Bruno? Como que eu sou visto, como que eu sou chamado, como que eu me ensino no mercado de trabalho? Como que eu sou visto por um produtor de elenco, por uma empresa, por uma companhia, por uma produtora? Aí, quando você entende como que essas produtoras, como a cabeça do produtor funciona, como que a empresa Globo funciona, como que a empresa Record funciona, como que as produtoras funcionam, aí você começa a jogar o jogo deles. Aí você começa a caminhar fazer o teu caminho. Sim. Agora, existe a deficiência muito grande nas escolas que não falam sobre o mercado de trabalho. E que é muito importante, né? Que não te ensina. E fica aí até a questão para quem está estudando na sua instituição, para que também converse, para que isso seja realidade, né? Porque a gente precisa muito, e no caso a gente tem essa deficiência realmente. E nós, como atores, quando chega no mercado de trabalho, vê as opções, vê as dificuldades, aí fica perdido, aí começa a gastar dinheiro com um profissional ali, outro ali, mas sendo que aí a própria instituição poderia dar pelo menos uma base, né, de como se inserir. Aí depois de formado a pessoa vai, né, se aprimorando, vai vendo aí. Aí talvez tenha uma artimanha maquiavélica dessas instituições, dessas escolas, para poder deixar o aluno sempre dependente daquela escola. Exatamente. Virar um aluno profissional. O que, para mim, quem perde somos nós enquanto mercado, enquanto nação. E a sociedade. Exatamente. Porque a gente está falando de mercado cultural, cultura, fomento de cultura. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vejo algum amigo, algum parceiro, algum colega fazer um projeto e esse projeto ganhar um mercado, ganhar aceitação, começar a fazer burburinho. E isso tudo é quando a pessoa... então eu tenho que entender de marketing, tenho que entender de business, tenho que entender de vender de projeto, tenho que entender de criação de conteúdo. Editais, é o que eu sempre falo, né? Correr atrás de editais, que é muito importante. Exatamente. E a virada de chave. Exato. A virada de chave é quando você fala assim: eu sou o senhor da minha carreira, eu preciso criar as oportunidades. Porque senão vai sempre ficar uma pessoa frustrada. Falar assim: ninguém me liga, ninguém me dá uma oportunidade. Se a gente esperar os outros, a gente não sai do lugar. Porque hoje o mundo está muito assim, cada um pensando em si, né? Dificilmente as pessoas estão pensando no outro, ainda mais falar de mercado de trabalho e concorrência. Então começa a cria os seus projetos, reúna com seus parceiros e faz a coisa acontecer. E é um exemplo disso, o Bruno está aqui do meu lado, é um exemplo disso, que fez acontecer, está fazendo acontecer. E tem muito a fazer, né, acontecer. E agora está por vir. Exatamente. O que eu tenho hoje aqui é muito agradecimento. Obrigado por ter aceitado essa entrevista. Obrigado por ter estar aqui recebido no seu espaço, a gente mostrar aqui esse lugar maravilhoso. É bem amplo. Vem aqui para você conhecer. Tem muito curso, workshop, coisa que vai só aprimorar a sua carreira. Em parceria, né? Em parceria. Muito obrigado, Bruno. O canal aqui da LM Produções está sempre aberto para você e estamos juntos aí. E você que está aí nos assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar, porque tem conteúdo de primeira.
tá? E também entra nas redes sociais do Bruno, tem um contato dele aqui, chama ele, troca uma mensagem, vem fazer os cursos, vem conhecer o espaço que aqui, tenho certeza que você vai ser muito bem-vindo, como eu estou sendo bem recebido. E você não tomou teu café, né? Eu não tomei meu café e eu vou tomar meu café agora. Gelado? Um grande abraço e até mais. Um abraço, galera. Olha só, fico muito feliz aqui de fazer esse projeto com você, de ter aqui compartilhado um pouquinho. Isso aqui é apenas um recorte, eu fiz alguns resumos, mas não podemos, de repente, preparar outra coisa aqui. Claro. Eu agradeço, Lucas. Lucas, se vocês não conhecem, é um cara muito interessado, um cara muito interessante, que quer muito fazer diferença no mercado. E assim, o que eu falei pra você, cara, eu gosto muito de conhecer pessoas, eu gosto muito de conhecer gente, eu gosto muito de conhecer histórias. Se você tiver uma história legal, quiser chegar, apresentar, trocar uma ideia, nós vamos de repente sentar, bater um papo, ver a possibilidade de viabilizar esse projeto e fazer parte do nosso ecossistema. Exatamente. Porque o que eu quero é exatamente isso, fazer com que o meu movimento, com que esse movimento que eu criei, chegue até você, que você pegue, absorva, gere o teu movimento, e isso gere aí, ao longo da vida, ao longo da sociedade, um movimento muito bacana. Então, assim, eu que agradeço, meu irmão. Obrigado. Tamo junto. E um forte abraço e até mais.